Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos o antepenúltimo capítulo do livro Miguel Strogoff de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para o capítulo de hoje. Capítulo 31. O antepenúltimo. Um correio do czar. Por um movimento simultâneo, todos os membros do conselho se viraram para a porta do salão. Caso extraordinário, na verdade, a chegada de um correio do czar. Se alguns momentos antes se tivesse apresentado na discussão semelhante hipótese, ninguém se atreveria a julgá-la admissível. O grão-duque voltou-se precipitadamente para o ajudante de ordens. Onde está esse correio? Perguntou ele. Ao mesmo tempo entrava um homem no salão. Parecia ver extenuado de fadiga. Vestia como os aldeões siberianos e o fato, muito usado, apresentava até alguns buracos feitos por bala. Cobria-lhe a cabeça um gorro moscovita. No rosto divisava-se uma profunda cicatriz. Esse homem acabava forçosamente de percorrer uma grande extensão de caminho. As suas botas, meio rotas, indicavam que parte da viagem devia ter se realizada a pé. Sua Alteza, o Grão-Duque está? Perguntou-lhe ao entrar. O Grão-Duque aproximou-se, perguntando-lhe: És o correio do czar? Saiba, Vossa Alteza, que sim. De onde vens? De Moscou. Quando saíste de Moscou? No dia 15 de julho. O teu nome? Miguel Strogoff. Era Ivan Ogarev que tinha usurpado o nome e a categoria daquele a quem, depois de ver cego, deixara de considerar perigoso. Ninguém, a começar pelo próprio Grão-Duque, conhecia o traidor Ivan, que não se dera mesmo ao trabalho de disfarçar suas feições. Ninguém se atreveria a suspeitar de sua identidade, uma vez que trazia consigo documentos para prová-la. Auxiliado por uma vontade inabalável, Ivan Ogarev vinha terminar pela traição e pelo assassinato desfecho da sua obra maldita. Ainda não sei por que ele odiava tanto o Grão-Duque. Em seguida à resposta dada por Ivan Ogarev, o Grão-Duque fez um gesto que todos compreenderam, retirando-se imediatamente. O suposto Miguel Strogoff e o Grão-Duque ficaram então a sós. O Grão-Duque demorou-se por alguns instantes a olhar com atenção para Ivan Ogarev, depois perguntou-lhe: Estavas em Moscou a 15 de julho? Estava, meu senhor. E na noite de 14 para 15 tive a honra de ser recebido no Palácio Novo por Sua Majestade o czar. Traz algum ofício de Sua Majestade? Ei-lo, meu senhor. Ivan Ogarev entregou ao Grão-Duque o ofício imperial, reduzindo a dimensões quase imperceptíveis. Entregaram-te este ofício no estado em que está? Perguntou o Grão-Duque. Não, meu senhor. Fui eu que me vi obrigado a rasgar-lhe o sobrescrito para melhor o esconder dos soldados do Emir. Os tártaros prenderam-te? Saiba, Vossa Alteza, que sim, respondeu Ivan Ogarev. Resultou-me até alguma demora desta prisão, porque, tendo saído de Moscou a 15 de julho, conforme indica a data do ofício, só pode chegar a Irkutsk no dia 2 de outubro. Com 79 dias de viagem. O Grão-Duque pegou no ofício, abriu-o e reconheceu a assinatura do czar, precedida da fórmula sacramental escrita pelo seu próprio punho. Não podia, pois, restar a menor dúvida, quer sobre a autenticidade do ofício, quer sobre a autenticidade do correio que lhe entregavam. Se a fisionomia pouco atraente deste emissário havia primeiramente inspirado uma certa desconfiança ao Grão-Duque, esta desconfiança, que ainda assim não se dera a conhecer, desaparecera de todo à vista da assinatura imperial do documento. O Grão-Duque ficou alguns momentos silencioso. Lia vagarosamente o ofício, como para compenetrar do sentido das suas palavras.
Depois, tornando a voltar-se para o correio, perguntou: Conheces o conteúdo deste ofício? Conheço, meu senhor, lembrando-me de que talvez fosse obrigado a destruí-lo por causa dos tártaros. Tomei a liberdade de o decorar, a fim de vir textualmente relatar a vossa majestade todas as suas indicações. Sabes que este ofício nos impõe a obrigação de antes morrermos em Irkutsk do que entregarmos a cidade? Sei, meu senhor. Sabe também quais movimentos de tropas que se combinaram para fazer frente à invasão? Sei. Permita-me, porém, Vossa Alteza, ponderar que estes movimentos não tiveram o resultado que deles se esperava. Que quero dizer? Quero dizer que Shin, Omsk e Tomsk, para não falar senão das cidades mais importantes das duas Sibérias, foram sucessivamente ocupadas pelas colunas do Emir Feofar Khan. Mas ao menos houve luta? Os nossos cossacos bateram-se contra os tártaros? Repetidas vezes, meu senhor. E tiveram de retirar? Não dispunham de forças suficientes. Onde se travavam esses combatentes em que nossos ficaram mal? Em Kolivan, em Tomsk. Até aqui, Ivan Ogarev só tinha dito a verdade, mas com o fim de abalar a coragem dos sitiados, exagerando as vantagens obtidas pelas tropas do Emir, acrescentou. E ainda uma terceira vez em frente de Krasnoyarsk. E esse último encontro? Perguntou o Grão-Duque, mal podendo conter a impressão de tão más novas. Perdoe-me, Vossa Alteza. Foi mais que um encontro. Foi uma verdadeira batalha. 20.000 russos das províncias da fronteira e do governo de Tobolsk vieram arrojar-se sobre 150.000 tártaros, mas apesar da sua muita vantagem, foram completamente derrotados. Mentes! Exclamou o Grão-Duque, que procurou, mas em vão, reprimir a sua cólera. Afianço a Vossa Majestade que digo a verdade, volveu friamente Ivan Ogarev. Assisti a essa batalha de Krasnoyarsk e foi lá que eu caí prisioneiro. O Grão-Duque serenou e fez sentir a Ivan Ogarev que não duvidava da sua afirmação. Narração, quer dizer. Em que dia se travou essa batalha? Perguntou-lhe. A 2 de setembro. E as tropas tártaras estarão agora todas concentradas em redor de Irkutsk? Todas, meu senhor. De quantos 1.000 homens julgas tu que o Emir dispõe? De 400.000, pelo menos. Novo exagero de Ivan Ogarev, relativamente às forças de Feofar Khan, sempre com o fim de semear desalento no meio dos sitiados. E quando poderão chegar-nos alguns reforços da província de Oeste? Ponderou o Grão-Duque. Tarde, meu senhor, nunca antes do fim do inverno. Pois ouve-me bem, Miguel Strogoff. Ainda que de leste e de oeste nos não cheguem forças auxiliares, ainda que esses bárbaros se vão de dia a dia multiplicando assombrosamente, pela minha honra, te juro que nunca eles entrarão nesta cidade. Os olhos traiçoeiros de Ivan Ogarev franziam-se ligeiramente. O malvado parecia querer dizer que o Grão-Duque se esquecia de contar com ele. O Grão-Duque, dotado de um temperamento nervoso, não podia conter a impaciência que lhe causava tão desagradáveis informações. Percorria de um ao outro lado do salão, passando por diante de Ivan Ogarev, que já olhava para ele como presa reservada à sua vingança. Ainda não sei o motivo da vingança. De vez em quando parava junto de uma janela, estendia a vista pelos acampamentos dos tártaros, iluminados por centenas de fogueiras, e punha-se a escutar os murmúrios do rio, causados pelas massas de gelo que a corrente arrastava com rapidez. Pausou-se um quarto de hora sem que o Grão-Duque fizesse novas perguntas. Depois tornou a pegar no ofício, fixando a atenção num dos seus períodos. Sabes, disse ele, que se fala nesta carta de um traidor, de um tal Ivan Ogarev. Contra quem me devo prevenir? Sei, meu senhor. Parece que esse traidor pretende entrar disfarçado em Irkutsk e captar a minha confiança, para em determinada ocasião entregar aos tártaros a cidade. Sei tudo isso, e também sei que Ivan Ogarev jurou vingar-se pessoalmente de Vossa Alteza. E por quê? Corre que este oficial foi condenado por Vossa Alteza a um castigo impróprio da sua patente.
Ah, agora me recordo, mas esse castigo foi merecido. E a prova aí está na imprudência com que o miserável, esquecendo-se de que deve ao seu país, promove contra ele uma assoladora invasão de bárbaros. Ivan Greve, juntando cinismo à perfídia, deixou-se ficar impassível diante desta apóstrofe veemente. Sua Majestade o czar, respondeu ele serenamente, pretendiam sobretudo que Vossa Alteza ficasse bem ao corrente dos criminosos projetos de Ivan Greve. Esta carta previne-me a este respeito. Sua Majestade o czar dignou-se repetir-mo pessoalmente, dizendo que durante a minha viagem pela Sibéria desconfiasse sempre daquele homem. E encontraste-o? Encontrei-o, meu senhor. Depois da batalha de Krasnoyarsk, se ele imaginasse que eu era portador de uma carta para Vossa Alteza, onde se denunciavam seus planos, estou certo de que me não teria poupado a vida. Mandar-te-ia fuzilar, de certo, concordou Gronduque. Mas como que pudeste escapar-lhe? Lançando o meu Yenisei. E como conseguiste penetrar em Irkutsk? Quando essas tartas defensores da cidade fizeram uma sortida para repelir um ataque dos tártaros, confundi-me com eles por esta ocasião e, dando-me a conhecer, trouxeram-me logo à presença de Vossa Alteza. Está bem, Miguel Strogoff, respondeu o Granduque. Apraz-me dizer-te que mostraste muito zelo e dedicação no empenho da tua difícil empresa. Não me hei de esquecer-se de ti. Tens algum pedido a fazer-me? Um só, meu senhor. O de me ser permitido bater-me ao lado de Vossa Alteza todas as vezes que os tártaros tentem atacar a cidade. Concedido. De hoje em diante fazes parte do meu Estado Maior. Ficará residindo neste palácio. E se Ivan Garef, seguindo as intenções que lhe atribuem, ousar apresentar-se a Vossa Alteza com nome falso? Tanto pior para ele, uma vez que tu o conheces. Se tal fizer, prometo a fé de que sou, que pagarás com a vida o seu hediondo crime de traidor. Podes retirar-te, Miguel Strogoff. Ivan Garef, não esquecendo de que eres capitão no corpo dos Correios do czar, fez uma continência ao Gronduque e saiu logo em seguida. Ivan Garev acabava, pois, de jogar com sorte a sua última carta. Acabava de ganhar inteira e absoluta confiança do Grão-Duque. Poderia até abusar dela como e quando lhe conviesse, e habitar o mesmo palácio do irmão do czar. Estava ao corrente de todas as operações combinadas para a defesa. Era sua, pois, a situação. Ninguém conhecia em Irkutsk. Ninguém viria arrancar-lhe do rosto a máscara traiçoeira. Aproximava-se, portanto, o momento de pôr em ação seu criminoso plano. Convinha não perder um minuto. Era necessário que a cidade caísse antes de estarem à vista os reforços russos que se esperavam do norte e leste, e apenas estavam alguns dias. Logo que os tártaros estivessem senhores de Irkutsk, seria difícil desalojá-los. Mesmo que fossem posteriormente obrigados a retirar, não sairiam da cidade sem a deixarem arrasada, e sem que a cabeça do Grão-Duque rolasse aos pés de Feofar Khan. Ivan Ogarev, estando autorizado a ver, estudar e examinar tudo, tratou logo no dia seguinte de ir visitar as muralhas. Os oficiais, os soldados e os paisanos recebiam-no por toda parte com expressivas e cordiais demonstrações de simpatia. Este correio do czar era para eles uma espécie de laço que os prendia mais diretamente à mãe pátria. Ivan Ogarev narrava com uma audácia que nunca se desmentia as supostas peripécias da sua viagem. Depois, com extrema habilidade, assim que parecesse querer insistir no assunto, dava a situação por muito delicada, exagerando não só os triunfos obtidos pelos tártaros, como também as forças consideráveis de que eles dispunham. A dar-lhes créditos, os socorros que se esperavam, mesmo que chegassem a parecer, seriam insuficientes, e qualquer batalha que se ferisse debaixo dos muros de Irkutsk tornar-se-ia tão fatal para a Sibéria como as que se tinham dado em Kolivan, em Tomsk, em Krasnoyarsk. Ivan Ogarev
procurava não abusar dessas pérfidas insinuações. Era sempre com certa reserva que ele se ia gradualmente inoculando no espírito dos sitiados. Fingia só responder quando era muito em estado de perguntas e ainda assim como que contrariado. Entretanto, sustentava que se devia defender a cidade até o fim, acrescentando que mais valia fazê-la ir pelos ares do que entregá-la aos inimigos da Santa Rússia. O efeito, porém, de tais palavras seria pernicioso se porventura a guarnição de Irkutsk e os seus habitantes não fossem tão decididamente patriotas. De todos esses militares, de todos os paisanos encerrados dentro de uma cidade colocada lá nos extremos dos confins da Rússia asiática, não havia um só que se atrevesse a pensar em capitulação. O desprezo do russo pelos tártaros não conhecia limites. Também não houve um só indivíduo que desconfiasse do odioso e repugnante papel que Ivan Ogarev estava a representar. Entre aquela população dedicada, ninguém poderia imaginar que o pretenso Correio do Czar fosse um infame traidor. E o verdadeiro Ivan Ogarev, será que não vai aparecer? Vamos descobrir. Por uma circunstância natural, estabeleceram-se desde o princípio íntimas relações entre Ivan Ogarev e um dos mais valentes defensores de Irkutsk, Vassili Orlik. Sabe-se quais eram os receios e apreensões que afligiam esse feliz pai. Que seria feito da sua filha, Nadia Orlik, se tivesse partido da Rússia na data que a sua última carta recebida de Riga mencionava? Continuaria ela ainda a sua viagem através das províncias invadidas ou estaria em poder dos tártaros? Vassili Orlik só encontrava lenitivo as suas angústias de pai quando podia bater-se contra o inimigo, o que não sucedia tantas vezes como ele desejava. Por isso, quando Vassili Orlik soube da inesperada aparição de um correio do czar, luziu-se a esperança de que este homem pudesse dar-lhes notícias de Nadia. Era uma esperança infundada, quimérica, mas, apesar disso, o desventurado pai agarrou-se a ela com afinco. Não tinha este correio sido prisioneiro dos invasores como sua filha talvez o estivesse agora sendo? Vassili Orlik foi procurar Ivan Ogarev, que se aproveitou deste ensejo para estabelecer comunicações mais íntimas com o comandante do novo corpo militar. Pensaria o renegado em aproveitar para si as vantagens de semelhante aproximação? Mediria o traidor todos os homens pela sua desprezível craveira? Julgaria ele que um russo, mesmo que exilado, pudesse ser bastante infame para vender o seu país? Seja como for, Ivan Ogarev apressou-se a responder com fingida solicitude às perguntas do pai de Nadia. Este, logo na manhã seguinte, a da chegada do falso correio imperial, dirigiu-se ao palácio do governador. Chegado ali, fez ver a Ivan Ogarev quais as condições em que sua filha devia ter saído da Rússia europeia e quais os cuidados que ele estava dando à falta de notícias sobre o destino que ela tomara através das províncias invadidas. Ivan Ogarev não conhecia a filha de Vassili Orlik, se bem que a tivesse encontrado na estação de Ishin na companhia de Miguel Strogoff. Nesta ocasião, porém, ele reparara tanto em Nadia como nos outros dois jornalistas que também ali estavam. Ivan Ogarev não podia, por conseguinte, dar a mínima indicação a este respeito. Em que época, mais ou menos, supõe que sua filha se ausentaria do Império Russo? Do território russo? Perguntou Ivan Ogarev a Vassili Orlik. Mais ou menos pelo mesmo tempo que o senhor, respondeu o pai de Nadia. Eu saí de Moscou a 15 de julho. Também minha filha deve ter saído dessa cidade nesta mesma data. A sua carta assim o afirmava. Ela estava em Moscou a 15 de julho? Estava, de certo. Neste caso, respondeu Ivan Ogarev, depois retraindo-se. Nada, não, enganei-me. Ia confundindo as datas, acrescentou. É muito provável que sua filha chegasse a passar a fronteira, e neste caso só lhe resta uma esperança, é que ela suspendesse a viagem ao ter notícia da invasão.
Vassili Orlik deixou cair desanimadamente a cabeça. Conhecia a fundo o caráter de sua filha e bem sabia que nada a faria mudar de resolução. Ivan Ogarev acabava de cometer gratuitamente a sangue frio um ato de verdadeira crueldade. Como sua palavra poderia tranquilizar aquele pai aflito? Não quis fazê-lo. É certo que Nadia conseguiria transpor a fronteira da Sibéria pelos motivos anteriormente relatados. Mas se Ivan Ogarev tivesse apontado a data do edital que proibira aos russos de se ausentarem do Império, edital cuja publicidade ele presenciara em Nizhny Novgorod, já Vassili Orlik, confrontando esta data com a partida da sua filha, poderia concluir que ela não tivera tempo de sair da Rússia europeia, devendo por consequência achar-se livre das vicissitudes da invasão. Ivan Ogarev podia dizer esta palavra. Chegou a querer dizê-la, mas deixou-se ficar calado, obedecendo aos instintos ferozes da sua índole malvada, que não sabia comover-se com os sofrimentos alheios. Vassili Orlik retirou-se com o coração a estalar de dor. Esta recente conversação acabava de lhe destruir a sua derradeira esperança. Durante os 2 dias que se seguiram a chegada de Ivan Ogarev, 13 e 4 de outubro, o Grão-Duque mandou chamar diversas vezes à sua presença o suposto Miguel Strogoff, fazendo-lhe repetir tudo o que ele ouvira dizer ao czar no seu gabinete do Palácio Novo. Ivan Ogarev, preparado para todas essas perguntas, respondia sempre sem hesitar. E, de caso pensado, ia insinuando que o governo imperial tinha sido completamente surpreendido pela invasão, que o governo fora preparado com maior segredo, que os tártaros estavam senhores da linha do Obi quando chegaram a Moscou as primeiras notícias, finalmente que nas províncias russas ainda não estavam prontas a marchar as forças que deveriam repelir os invasores. Depois disso, Ivan Ogarev, inteiramente senhor de andar por toda a parte, começou a estudar a situação de Irkutsk, o estado das suas obras de defesa e os seus pontos fracos, a fim de poder tirar partido deste exame, dado o caso de que, por qualquer circunstância extraordinária, lhe não fosse fácil pôr em ação o seu plano de traição. A porta de Bolshaya, por onde ele queria dar entrada aos inimigos, é que lhe mereceu a melhor parte das suas atenções. 2 vezes foi de noite visitar as esplanadas desta porta, andando por ali à vontade, sem receio de se expor aos tiros dos sitiantes. E, contudo, os postos avançados tártaros ficavam a menos de 1 versta das muralhas. Ele bem sabia que não lhe haviam de fazer fogo. De uma das vezes viu uma sombra que se aproximava furtivamente dos ateros. Era Sangara, que se não importava de arriscar a vida para ver se podia assim comunicar com Ivan Ogarev. De resto, os sitiados havia 2 dias que desfrutavam de uma tranquilidade que os tártaros os não tinha habituado desde o começo do cerco. Esta suspensão de hostilidade era obra de Ivan Ogarev. Antes de entrar em Irkutsk, tinha ele determinado que se evitassem até nova ordem todas as tentativas de assalto à cidade. A artilharia do Emir conservava-se calada. O traidor esperava, por meio deste ardil, que a vigilância dos sitiados se deixasse abrandar. Entretanto, nos postos avançados de Felfarkã estavam diversas forças em armas, com o fim de se precipitarem sobre a porta de Bolshaya, logo que Ivan Ogarev lhes desse sinal para isso. Aproximava-se o momento. Convinha até precipitá-lo antes que chegassem os corpos russos do general Kiselev. Ivan Ogarev tomou, pois, uma resolução. E do alto das esplanadas caiu nesta noite um bilhete que Sangara se apressou a banhar. Era para o dia seguinte que ele marcava a entrega da cidade. Às 2 horas da noite de 5 para 6 de outubro, deviam entrar os tártaros em Irkutsk. Amanhã. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal. Amanhã temos o penúltimo capítulo. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com o penúltimo capítulo e até logo. E coloque também o que você quer ver aqui no canal, ok?